Deuteronômio capítulo 24, versículo 19 até o versículo 22. Esse texto da palavra do Senhor nessa noite vem aos nossos corações de uma maneira muito especial. Semana passada eu falava com a igreja que o Senhor já tinha me dado essa palavra desde semana retrasada, né? E é uma palavra que eu estou muito feliz de poder dividir com você nessa noite. Vamos abrir aí a nossa Bíblia em Deuteronômio capítulo 24, versículo 19 até o versículo 22. Toda a igreja achou aí, amém? Se você não encontrou, você pode acompanhar pelos televisores. A palavra do Senhor diz assim: quando estiverem no campo, fazendo a colheita, e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixe que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, o seu Deus, abençoe vocês em tudo o que fizerem. Quando sacudirem a oliveira, não voltem para colher os frutos que ficaram nos ramos. Deixem que fiquem para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Ao fazerem a vindima das uvas, não sejam rigorosos demais. Deixem que o restante fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito, por isso lhes ordeno que façam assim. Palavra do Senhor, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, ministrando essa palavra e que ela gere vida para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deixe sua Bíblia aberta aí, que a gente vai caminhar por essa palavra nessa noite. Irmãos, essa palavra que acabamos de ler, esse texto, ele trata sobre uma lei muito importante para o povo de Israel, especialmente no período do Antigo Testamento. Conforme nós sabemos, naquele período, Israel era uma nação que vivia principalmente da atividade agrícola, da plantação, da criação de animais. Israel vivia daquilo que era produzido em seus campos, majoritariamente. E quando o texto que lemos aqui nos trata desses detalhes, é interessante perceber aqui um traço, Rafael, do caráter de Deus. Um traço do caráter de Deus que Ele quer também gerar no seu povo. É curioso a gente perceber como que a criação funciona, né? Quando temos filhos, os nossos filhos tendem a reproduzir tudo aquilo que eles veem na gente, né? Hoje eu estava dando risada lá com a Natane, que o Bernardo soltou uma frase lá em casa, lá, eu não lembro agora exatamente como que foi a frase, mas ele falou de um jeito que eu falo. E aí eu comecei a dar risada, porque foi a primeira vez que ele falou aquilo, eu estou tentando lembrar agora o que foi. E aí ele falou e eu fui para o banheiro, a Natane estava no banheiro na hora, eu falei, você ouviu o que ele acabou de falar? E aí ela deu risada, ela falou, eu ouvi. Aí ela até falou, ele ouviu isso daí de você, eu não falo assim, e ele reproduzindo ali o jeito igualzinho, né? E é interessante porque é algo da vida. Eu tinha um amigo, tenho ainda, né, um amigo lá em Valença, que a gente brincava com ele falando, irmã Graça, que o jeito dele andar era igualzinho do pai dele. Eles andavam com o pé meio torto assim para dentro, né? E aí eles vinham andando na rua e a gente já ficava zoando lá de longe, né? Olha lá os dois andando lá, andando igualzinho, olha lá, o filho e o pai, é igualzinho um ao outro. Isso é algo da criação de Deus. E o Senhor, irmã Elza, coloca algo aqui nessa lei que Ele tem para o seu povo viver também. Que era o seguinte, o cuidado com os necessitados, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. O povo de Deus, Andréia, era orientado a viver a sua atividade comercial, digamos assim, sem deixar de lado a necessidade daqueles que eles poderiam abençoar. Então a lei que nós lemos aqui, ela ensina basicamente o seguinte, Douglas,
quando vocês forem colher algo que vocês plantaram, não colham tudo, deixe uma parte para os necessitados. E aí o texto vai mostrar para nós, né? Quando vocês forem colher as espigas, deixe algumas para que necessitados que passarem pelos seus campos, peguem dela também. Quando vocês forem pegar ali o fruto da oliveira, deixe também algo para que o necessitado que passar ali tenha o que pegar nele também. E quando vocês forem fazer a vindima ali das uvas, deixe também um pouco para os necessitados que passarem por ali. O princípio dessa lei é algo contra a mesquinharia do povo. Se você ler depois o paralelo desse texto, lá em Levítico capítulo 19, versículo número 10, vai ter uma expressão que o Senhor vai usar ali, Tiago, dizendo o seguinte: não sejam rigorosos demais na colheita de vocês, não sejam rigorosos demais. E o texto vai seguir dizendo ali, Edmilson, não colha aquilo que está no canto do campo de vocês, no canto do campo. Você pode repetir essa expressão comigo? Diga assim: no canto do campo. Isso o povo era orientado a não mexer. E aí então o texto que nós vamos meditar traz então o tema da mensagem do Senhor para nós nessa noite. Você que anota, marque aí o tema da mensagem: a lei da espiga. A lei da espiga é o tema da mensagem dessa noite. Essa lei da espiga é a lei que nós acabamos de ler. A colheita que leva em consideração a minha necessidade e também a necessidade do outro, que muitas das vezes eu nem sei quem é. Generosidade é um tema totalmente associado ao tema da aliança. Quando nós falamos de aliança, não podemos ignorar, Pedro, a generosidade. Sem generosidade não tem aliança. Sem generosidade não tem aliança. Só existe uma aliança quando as partes envolvidas são generosas umas com as outras. Quando um casal une-se em matrimônio, quando um homem se casa com uma mulher, essa aliança só será bem-sucedida quando a generosidade estiver presente naquela aliança. Generosidade sustenta a aliança. A verdadeira aliança só é vivida numa atmosfera de generosidade. E aí eu quero pegar essa lei desse texto que nós lemos aqui nessa noite e trazê-la para trazer generosidade a 3 áreas da nossa vida. E eu quero convidar você nessa noite a receber essa palavra e deixar ela te confrontar. Porque essa é uma palavra confrontadora, é uma palavra que eu posso ouvir e deixar ela isolada do meu coração, ou eu posso deixar essa palavra me acessar, me revelar todo e tratar algo de Deus na minha vida. Então eu quero entrar com você nos pontos dessa mensagem, a lei da espiga para a nossa vida. Primeiro ponto da mensagem, finanças. Vamos ler de novo o texto bíblico aqui? Deuteronômio 24, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: quando estiverem no campo, fazendo a colheita, e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, o seu Deus, abençoe vocês em tudo o que fizerem, somente até aqui. Não podemos começar esse texto abordando outra área. O texto claramente está falando sobre finanças do povo. Afinal de contas, a colheita do milho, a colheita da oliveira, a colheita ali da videira, era também fonte de sustento para aquelas pessoas. Seja para o seu próprio alimento, seja para vender, aquilo tudo se refletia na vida financeira daquele povo, do povo de Deus. E essa mensagem, essa lei,
traz um princípio a ser vivido também na nossa vida financeira hoje. Precisamos começar falando sobre essa área dos bens materiais, porque é o que o texto está falando. O povo está sendo tratado na forma como lida com aquilo que possui. Como é que o povo de Deus lida com as suas posses, com seus bens materiais. E aí a mensagem que traz essa lei aqui é a seguinte: não comprometa todos os seus recursos apenas para os seus interesses pessoais e apenas para as suas necessidades pessoais. O que o texto está falando aqui, olha, pense com a cabeça agora de um camponês daquela época. Patrícia, os homens plantavam ali os seus milhos, e aí eles iam lançando as sementes ali no campo, preparava o campo, plantava as sementes, regava, cuidava, zelava. De repente, Leda, aquilo cresceu, e aí cresceu, deu muito milho, a colheita está sendo maravilhosa, deu trabalho, muito suor, muito esforço, e aí, Léo, chega o dia de colher o que plantou. Ora, eu sou digno de colher aquilo que eu plantei para mim, eu trabalhei, eu me empenhei. Então, Fernanda, agora é hora de comer esse milho, é hora de tirar esse milho para mim. E o Senhor estabelece para o povo, como eu falei lá em Levítico 19, vai citar: colha tudo, menos o canto do campo. O Senhor não estabelece, Carla, uma medida, Ele não estabelece uma fração, uma porcentagem, não. Quando nós vamos ver o dízimo, o Senhor estabelece 10ª parte. Só que nesse caso aqui, Rogério, canto do campo, o Senhor não estabelece uma medida, metros, o Senhor não estabelece ali quantidade de milho, quantidade de uva, quantidade ali de fruto, seja ele qual for, canto do campo. O Senhor está aqui, Vitória, provando diretamente o tamanho da generosidade do seu povo. O Senhor está provando aqui diretamente o seguinte: olha, não tem uma medida, a medida é a sua generosidade. A medida é o quanto você tem um coração abençoador. E isso é algo que mexe, é algo que vai tratar. Porque, amados, nós sabemos que era um tempo onde os recursos não eram tão fartos assim. Não era um tempo onde as coisas sobravam com tanta facilidade. Uma colheita era algo muito importante. E aí nos nossos dias também não é muito diferente, né? Eu sei que aqui nesse lugar, a maioria da igreja está aí com dinheiro sobrando, né? Mas deixa eu te contar aqui um segredo, não está assim para todo mundo, né? Recebe aí, em nome de Jesus, né? Está sobrando, pastor. Eu não tenho nem o que mais comprar com o meu dinheiro. Recebe essa palavra aí, né? Glória, bênção de Deus. Só que eu quero trazer aqui, brincadeiras à parte, um princípio. Isso daqui não é para quando a colheita for muito grande. Isso aqui não é quando a colheita for generosa, quando a colheita for além das expectativas, é qualquer colheita. O Senhor estabelece um princípio de generosidade para toda colheita do povo. E aí eu olho para a nossa vida hoje, e aí eu começo a pensar em exemplos para trazer sobre isso. Como que nós lidamos com os nossos recursos financeiros? Geralmente uma pessoa organizada vai montar uma planilha, e aí na planilha dela ela vai colocar lá todos os gastos que ela tem. O gasto com gasolina, com compra, o gasto com o cachorro, o gasto com a conta de luz, de gás, e aí a gente monta tudo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de assistir canal de finanças, né? A Natane sofre lá em casa, lá, porque entra um atrás do outro lá, né? E aí é interessante que uma orientação nos canais de finanças são o seguinte, Larissa: aquilo que sobrar, você investe. E aí eles sempre tratam isso, né? Fez lá o cálculo lá, de repente uma conta veio abaixo do que você planejou lá, sobrou um troco, investe. Tudo é voltado para a própria pessoa. Só que aí quando eu olho para esse texto aqui, o texto quebra um pouco essa lógica. Não é tudo no meu orçamento só para mim. E repito, isso não é só quando está sobrando, isso não é só quando está mil maravilhas, isso é para todo o tempo. Deixe algo dentro daquilo que você tem para abençoar a vida de uma outra pessoa. E aí deixa eu trazer aqui uma ilustração. Teve uma vez que um amigo meu, ele foi numa conferência,
E aí, quando ele foi naquela conferência, ele voltou compartilhando comigo ali, Cristina, o seguinte: olha, Deus mandou eu fazer uma coisa. E aí eu fiquei pensando, né, o que é que Deus mandou ele fazer? Ele falou: olha, Deus mandou em todo comércio que eu for, eu abençoar o atendente que está me atendendo. Falei: rapaz, essa é uma ordenança bem interessante. E aí ele falou, e eu estou vivendo. E aí ele falava que todo comércio que ele ia, ele separava ali um dinheiro. Ele separava o dinheiro que ele ia comprar, sei lá, o pão dele, e um dinheiro também, uma parte para dar à pessoa que atendeu ele. Às vezes era um valor pequeno, às vezes era um valor maior, mas foi uma ordem que Deus deu para ele. Já pensou se Deus te desse essa ordem aí também? Recebe aí também, né? E aí esse meu amigo um dia estava lá, tomando café comigo, ele me chamou para ir na casa dele, ele me levou lá para comer um pão lá com mortadela e tomar um café para a gente conversar. E aí a atendente estava lá nos atendendo. E aí ele olhou para mim e ele falou: eu vou abençoar essa irmã também. Deus está me incomodando. E aí eu brinquei com ele, né? Eu falei: agora eu quero ver, porque agora eu estou perto, eu estou vendo esse negócio aí. Irmão, sem brincadeira, era começo de mês. Ele pegou, a conta dele lá deu um valor, ficou acho que 30 e poucos reais lá a conta dele. E aí ele pediu o Pix da mulher. A mulher na hora olhou para ele toda desconfiada, Ricardo, tipo assim, né, com aquela cara de é golpe, né? Ela falou: meu, o que você está pedindo? Ele falou: teu Pix. Aí ela foi lá dentro e pegou o Pix da padaria. Ele falou: não, eu quero o teu Pix. Eu falei: rapaz, eu fiquei assistindo aquilo, né? Eu quero ver onde vai essa história. E aí ela toda sem graça, né? Ela falou: moço, só não fala para ninguém que eu estou te passando, porque isso aqui pode pegar mal para mim. Ele falou: fica tranquilo. Ele pegou o celular dele e ele fez um Pix para a mulher. Eu soube do valor porque a mulher falou. A mulher chegou para ele e falou assim: moço, acho que você fez errado, você entrou R$200 na minha conta aqui. Ele falou: não, isso aí é o que Deus mandou eu te dar, recebe aí, para abençoar a sua vida. Gente, 200 conto, R$200 é um valor generoso, Só que, quando eu olho para essa palavra aqui, é disso que essa palavra está falando. Eu não estou falando para você sair daqui, gente, e sair dando R$100 para todo mundo na rua, sair dando dinheiro, até porque, né, não está tão fácil assim as coisas, né? Mas essa reflexão que eu trago aqui para nós é o seguinte: o quanto da nossa vida material nós colocamos à disposição para abençoar a vida de alguém. De repente você não tem um valor em dinheiro para fazer alguma coisa, mas pensa naquilo que você possui. Pensa no carro que você tem, na casa que você mora, nos recursos materiais que Deus abençoou chegar até você. Como a lei da espiga pode ser vivida na sua vida nessa área. Como você pode ser um abençoador nessa área. Uma pessoa que faz com que a glória de Deus se manifeste na vida de outros. E aí eu trago uma outra ilustração, uma ilustração bem provocativa também. Quando eu li, eu fiquei bem tocado com esse relato. John Wesley pregava sobre dinheiro constantemente. John Wesley era um homem que levava muito a sério a maneira como as pessoas lidavam com suas finanças. E ele, então, um belo dia da sua vida, foi incomodado por Deus também a lidar com o seu dinheiro de uma maneira totalmente inusitada. John Wesley era um professor universitário, e naquele tempo, na Inglaterra, John Wesley vivia bem com suas 30 libras anuais. E aí é a inflação da época, né? Interessante o valor, né? 30 libras, vivia um ano e um ano bem. E o Wesley, começando ali a ministrar aquelas palavras, ele foi tocado pelo Senhor a limitar o seu custo de vida em 30 libras anuais. E aí então ele fez um voto com o Senhor: tudo aquilo que ele recebesse além das 30 libras anuais, ele doaria para as pessoas, ele abençoaria pessoas. E aí, pasme você, Wesley, num determinado momento da vida dele, saiu de 30 libras anuais para 90 libras anuais. E ele manteve fiel o voto que ele fez: 30 para ele, 60 ele doou. Depois, ele bateu o valor de 120 libras anuais. 30 ele pegou, 90 ele doou. Wesley chegou a ter
fonte de renda que, somada, chegou a dar 1.400 libras anuais. 30 ele guardava para ele, e o restante, aí você faz a conta aí, 1.370 ele doava. Gente, isso é generosidade assim, num grau estratosférico. Só que eu trago para nós aqui nessa palavra, voltando para a nossa realidade, voltando para o nosso mundo, dentro do que nós temos na nossa vida, dentro do que eu tenho, dentro do que você tem, o quanto nós podemos ser mais generosos com aquilo que nós possuímos. Quando você for fazer um cálculo, quando você for fazer uma estimativa, quando você for preparar algo, eu quero lançar um desafio para você aqui nessa noite. E aí, quem assiste na internet talvez vai estranhar, né? Pastor, geralmente quando fala de fazer voto, fala para o povo trazer para a igreja, né? Só que eu quero lançar um voto para você fazer lá fora, quando você for preparar o seu orçamento, quando você for preparar ali as despesas da sua vida, da sua casa, do seu ano, do seu mês, seja lá como for, experimente colocar na sua conta generosidade. Experimente colocar na sua conta generosidade, algo para abençoar a vida de alguma pessoa. Pastor, o que eu tenho são R$10. Coloque isso na sua conta para abençoar a vida de alguém. Pastor, eu posso com 50. Coloque isso. Todo mês eu vou tirar R$50 e vou abençoar a vida de alguém. Pastor, eu posso R$1.000. Recebe aí em nome de Jesus. Você vai tirar para abençoar a vida de alguém. Mas pastor, e aí, como que fica a minha vida? A própria palavra que nós lemos aqui, ela vai dizer no versículo 22, na verdade, no versículo, deixa eu ver aqui, não é o 22 não, é o versículo 19 mesmo. Olha o que diz aqui o versículo 19. Quando estiverem no campo, fazendo a colheita, e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para buscá-lo. Deixem que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Agora o final, para que o Senhor, o seu Deus, abençoe vocês em tudo o que fizerem. O generoso não sofre necessidade. O generoso não tem falta na sua vida. O generoso às vezes passa momentos de dificuldade, sim. Um limite sim, mas eu creio na palavra do Senhor que declara, eu nunca vi um justo mendigar o pão, eu nunca vi um justo passar necessidade, ficar desamparado. O Senhor abençoa o generoso. Amados, eu trago esse ponto para nós, para refletirmos sobre isso. Quando o Senhor te der uma direção, quando o Senhor te incomodar, a abençoar alguém, e repito, eu não falo só sobre dar dinheiro, eu estou dando exemplos aqui, mas é pensar no seguinte, Senhor, como eu posso ser generoso com as roupas que eu tenho na minha casa, como eu posso ser generoso com o material que eu tenho na minha casa, uma comida, um alimento, um momento para abençoar a vida de alguém. O generoso é abençoado, o generoso recebe a promessa de Deus, em tudo que você fará, você será abençoado, em nome de Jesus. A aliança é vivida com generosidade, só que eu não quero falar só de dinheiro. Segundo ponto da mensagem, tempo. Os ensinamentos desse texto são ricos também para tratarmos outras áreas da nossa vida. E aqui dá para a gente falar também sobre o nosso tempo. E aí eu quero refletir com você sobre isso. Quando nós preparamos a nossa agenda, o quanto da nossa agenda nós dedicamos para servir a vida de alguma pessoa. Geralmente a gente faz agenda e a gente vai entupindo de coisas para nós. Nesse dia aqui eu vou trabalhar, nesse dia aqui eu vou estudar, nesse dia aqui eu vou fazer tal coisa, e vai enchendo a agenda. Só que o princípio desse texto aqui é o seguinte, aquilo que é teu, separe uma parte e deixe o canto do campo quieto lá. Na nossa agenda, quando nós preparamos a nossa rotina, a nossa semana, nosso mês, eu lanço essa pergunta que eu me fiz também na preparação dessa mensagem. Nesse tempo de tanta correria, de tanta loucura, o quanto da nossa agenda nós estamos deixando em aberto
para, quando necessário, investir tempo com alguém que eu possa abençoar. Investir tempo com alguém que eu possa honrar. Investir tempo com alguém que eu possa reanimar. Investir tempo com alguém que não é da minha casa, com alguém que não é da minha família, mas que eu posso dar uma palavra de Deus para ela, que eu posso dedicar um tempo precioso para ela. Amados, no tempo que nós vivemos, tempo é ouro. Valorize as pessoas que tiram tempo para estar com você. No tempo que a gente vive, tempo é ouro. Pessoas estão correndo de um lado para o outro. Só que essa lei da espiga, ela traz para nós também o seguinte: deixe um tempo em aberto na tua agenda, para você dedicar a alguém de fora da tua casa, para você ser bênção na vida dela. Dedique um tempo para você estar junto com seu irmão, com a sua irmã, com alguém que você possa abençoar. Efésios capítulo 5, versículo 16, eu vou pedir para projetar, por favor. Esse é um dos meus textos favoritos das Sagradas Escrituras. Efésios capítulo 5, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Volta no 15, por favor. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. E aí vamos ler o 16 de novo. Aproveitando bem o tempo, pois os dias são maus. Amados, a gente vê nesse texto aqui o ensinamento do seguinte, Karen: o sábio é aquele que gere bem o seu tempo. Quando a gente olha para esse texto, Ana, é colocado um paralelo aqui que não dá para ignorar. O tolo é engolido pela sua agenda. O tolo não sabe administrar o seu tempo de uma maneira que louve a Deus. Agora, o sábio é aquele que a sua agenda é vivida para a glória do Senhor. A sua agenda é vivida para a glória de Deus. Remindo bem o tempo. A palavra remir, que é usada nesse texto aqui, é uma palavra que é tirada do ambiente das finanças, do grego, que significa investir bem, aplicar bem, ou seja, administrar bem o tempo é uma atitude de sabedoria espiritual. O sábio que a palavra fala aqui não é o inteligente de intelecto, é aquele, Gabriel, sábio espiritualmente. Espiritualmente sábio, trato bem o meu tempo. E quando a gente olha para os impactos dessa palavra, eu torno a fazer essa pergunta para nós: quanto do nosso tempo temos dedicado para edificar e fortalecer alguém? E eu vou dizer para você, tempo é uma coisa que não sobra, é igual dinheiro, né? Ah, pastor, eu vou esperar sobrar tempo. Olha, eu não vou te enganar não, hein? É igual quando esperar sobrar dinheiro, né? Quando sobrar dinheiro, eu faço. Olha, não é muito fácil a coisa. E Deuteronômio capítulo 5, versículo 15 vai dizer que ignorar esse princípio é tornar-se escravo. E o Senhor vai dizer aqui no final do texto que nós lemos, no versículo 22, o seguinte: lembrem-se de que vocês foram escravos no passado na terra do Egito. Por isso lhes ordeno que façam assim. Nós não somos escravos, amém? Não somos escravos. Você não é escravo. Você é filho, você é livre, você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Portanto, não seja escravo do seu tempo em nome de Jesus. Governe o seu tempo. Seja alguém que organiza a sua agenda, organiza o seu tempo, levando em consideração como eu posso abençoar a vida daqueles que eu tenho aliança com o tempo que Deus me dá. Quando a gente olha para essa pergunta, quando a gente olha para essa reflexão, vale destacar que o texto não está falando aqui de família. Quando a gente olha para o texto, ele vai repetir aqui 3 vezes o seguinte princípio: para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Pessoas de fora. Se é órfão, não tem família. A viúva, naquele contexto, geralmente se refere à viúva desamparada, aquela que perdeu seu marido, seus filhos e não tem ninguém.
O estrangeiro, então, nem se fala, vem de fora. O texto está falando o seguinte: separe para abençoar aqueles que não fazem parte do seu círculo familiar. O estranho, aquele que você conheceu recentemente, aquele que você conheceu na igreja, aquele que você conheceu no trabalho, não faz parte do seu círculo familiar. É esse que o texto está te ensinando a honrar. Cuidar da família é obrigação, né, gente? Cuidar da família é princípio de fé. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que não cuida bem da sua própria família, esse é pior do que o não crente, a palavra vai dizer. Aqui o texto está falando sobre o de fora, o estranho. Dedicar tempo à lei da espiga para aquele que não tem vínculo de sangue comigo. De que forma você pode trazer a lei da espiga para a sua gestão de tempo? Digo de novo em nome de Jesus, não seja escravo do seu tempo, em nome de Jesus. Governe sobre ele. Seja sábio diante do tempo que Deus te deu. E lembre-se sempre, nossa eternidade será um reflexo da nossa gestão de tempo nesse tempo presente que a gente vive. A nossa eternidade, ela vai ser impactada pela maneira como nós vivemos o tempo aqui agora. É uma frase que a gente não pode deixar de lado de qualquer maneira. E o texto termina nos ensinando uma última lição. Se ele nos ensina sobre finanças, bens materiais, posses, se ele nos ensina sobre tempo, ele também nos ensina sobre capacidades. Capacidades é o terceiro ponto dessa mensagem. O quanto você tem dedicado a sua vitalidade para a glória de Deus, para abençoar a vida de irmãos, de pessoas aliançadas com você. Capacidade, vitalidade, saúde, experiência. Tem uma música de um amigo meu lá de São Paulo, o nome da música é Meus 80, e aí a música ele narra um idoso, fazendo uma reflexão de toda a vida que ele viveu até chegar aos seus 80 anos. E aí num trecho da música ele vai dizer assim: quando mais novo quis ficar velho para viver logo em liberdade, e de velho quis ficar novo para viver mais na vaidade. O que essa palavra aqui, né, da canção Clara está dizendo? Quando nós estamos vivendo o presente, a gente fica sonhando com o futuro. Ah, lá no futuro, quando eu me aposentar, quando eu me casar, quando eu tiver filhos, quando eu for vô, quando eu for vó, quando eu comprar minha casa, quando eu sair do país, quando eu fizer não sei o quê, e a gente joga tudo para o futuro. E aí quando chega lá no futuro, o pensamento tende a mudar. Ah, se eu pudesse voltar no tempo e ter aquela juventude de novo. Ah, se eu pudesse voltar no tempo e estar lá naquele lugar de novo. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. As nossas capacidades, elas precisam ser vividas para a glória de Deus hoje. Precisam ser vividas para a glória de Deus agora. E aí eu quero começar, eu vou conduzir a exortação aqui por fases. Juventude. Use a sua juventude para a glória de Deus. Juventude passa rápido, né? Cadê o pessoal que já passou aí dos 35 anos, 40, 50? Passa rapidinho, não passa? Ô, passa. Tem uma galera balançando a cabeça, quase chorando. Ô, se passa. Os cabelos vão embora. Dá uma engordadinha. Dor nas costas. Cabelo fica branco. E aí, aquele vigor vai passando. E aí, meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo. Eita, nós. Andar de bicicleta, subir em árvore, correr. Oh, meu Deus do céu. Tocar a campainha do vizinho e sair correndo. Aqui ninguém fez isso, não. Ninguém fez isso aqui, não. Meditando nessa palavra aqui, eu estava pensando em algo, né? Irmãos, especialmente a nossa juventude, começando pelos jovens, a vitalidade que você tem hoje te permite fazer coisas para Deus que você só vai poder fazer agora. O tempo que você tem hoje, jovem, te permite fazer coisas que só agora você poderá fazer. Chegará o tempo que você vai casar, chegará o tempo que você terá filhos, chegará o tempo que você terá uma idade mais avançada, compromissos, agendas, tarefas, limitações físicas. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: se o Senhor um dia te
te pedir para prestar conta pela maneira como você viveu a sua juventude, o que você terá para apresentar ao Senhor. Tempo é uma bênção preciosa, porque a gente recebe de Deus. Ele é limitado, mas a gente não sabe o quão limitado ele é. E quando ele passa, ele não pode mais voltar atrás. Juventude, viva a sua juventude para a glória de Deus. A palavra do Senhor vai dizer: jovem, vos escrevi porque sois fortes. Não desperdice a força que você tem vivendo a vaidade da vida, em nome de Jesus. Agora eu trago uma palavra também para homens, adultos, pais, casados, homens aí, vamos fatiar agora aí, 35 anos para cima. Tem coisa na sua vida também que você só pode fazer agora. Suas capacidades. Eu quero até trazer aqui uma referência bíblica, porque 2 textos que tratam algo interessante aqui para nós. 1 João capítulo 2, versículo 14, a palavra do Senhor vai dizer assim: pais, eu vos escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E aí eu trago essa palavra para homens e mulheres. O que é que você tem feito com a sua experiência? O que é que você tem feito com as capacidades que você adquiriu com a vida, fruto da experiência que você viveu até aqui? Nós também prestaremos contas diante do Senhor com aquilo que nós fazemos com a nossa experiência. O quanto da lei da espiga tem sido vivido na sua vida com relação à sua capacidade, sua experiência. Lembrando, lei da espiga é deixar milho para quem vem depois comer. O quanto da sua experiência você tem semeado sobre os mais novos, para que eles cresçam e não repitam os erros que você cometeu, para que eles possam aprender com seus acertos, fruto da experiência, porque o texto bíblico vai dizer para nós: pais, eu escrevi a vocês, porque conhecem bagagem, experiência, conhecimento, vocês conhecem aquele que é desde o princípio, vocês viveram experiências com Deus, que o mais novo ainda não viveu. O que é que você pode abençoar a outra geração, viver a lei da espiga nas capacidades da sua vida? Amados, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, o avivamento, o texto vai falar de avivamento. O avivamento, Maurício, toca em todas as gerações. Os seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. O texto vai dizer aqui que todos num avivamento, todos que vivem na presença do Senhor, têm algo para abençoar, têm algo para transbordar, têm algo para semear. O que é que nós estamos fazendo com as nossas capacidades? Será que nós temos abençoado vidas de pessoas com as capacidades que o Senhor nos deu? O chamado que você tem, conhecimentos de batalha espiritual que a irmã Beth tem, que outras pessoas não têm, conhecimentos com relação à vida na igreja que a irmã Elza tem, que outros não têm, conhecimentos dos estudos da palavra que o Rogério tem, que outros não têm, experiências da caminhada ministerial, seja ela qual for. O que é que você tem feito com a experiência, com a bagagem que o Senhor permitiu você ter até hoje? Porque, como eu falei lá no retiro, eu falo aqui de novo: nenhuma ferida é inútil na nossa vida, nenhuma cicatriz é sem valor na nossa vida. Cicatrizes podem servir ou para lamentar e ficar preso ao passado, ou para mostrar no presente e mostrar para a glória do Senhor: sofri, mas vivi, estou aqui para a glória do Senhor. Sofri, mas eu venci. Lei da espiga, deixe para quem vem depois de você. E eu fecho essa palavra, quero ler com você de novo o final do versículo 19. Façam tudo isso. E o final do versículo 19, eu vou ler aqui com vocês na televisão. Acompanhe aqui comigo, aqui, ó, a partir desse último aqui, ó. Para que o Senhor, o seu Deus, abençoe vocês. Vamos ler junto o final aqui. Em tudo o que fizerem.
Vamos resumir tudo? Quando eu vivo de forma generosa em todas as áreas da minha vida, eu sou abençoado em tudo aquilo que eu faço. Esse é o princípio da generosidade. O princípio da generosidade nos mostra o seguinte: o provedor é Jeová Jireh, não sou eu. O provedor é o Senhor, não sou eu. O princípio da generosidade, ele vai nos colocar em posições muito desconfortáveis. Mas deixa eu te falar uma coisa à luz dessa palavra, que é verdadeira: o Senhor nunca desampara o generoso. Quando eu fecho portas na minha vida, para a glória do Senhor, porque Deus me orienta a fazer, nenhum ato de obediência a Deus é inútil na nossa vida. Nenhum. Seja nas finanças, seja no tempo, seja nas capacidades. Eu quero finalizar essa palavra com uma última ilustração que eu já contei aqui uma outra vez, e eu fecho com ela. Vou chamar aqui já o Ministério de Louvor para a gente terminar louvando ao Senhor. Eu falei aqui certa vez que um amigo meu me relatou, pregador da palavra também, pastor. Um belo dia ele estava passando por uma fase na vida dele muito difícil, e ele tinha uma conta para pagar no valor de R$300, e tudo que ele tinha era 150, e aí o dia da conta chegava, e ele não tinha os outros 150, e aí é natural, né? A gente começa a ficar bem animado, né? Ô Senhor, dá provisão aí, meu Deus, tá difícil. E esse meu amigo conta que ele ficou bem preocupado. E aí, além disso, o que eu falei? A generosidade às vezes nos coloca em situação desconfortável, né? Uma pessoa apareceu no caminho desse irmão, e o Senhor falou para ele: pega os seus 150, dá para essa pessoa. Aí aquela palavra, né? O que a gente espera ouvir de Deus, né? O que a gente espera ouvir de Deus, irmã Graça? Eis que vou te dar os 300. Mas o que Deus fala? Pega os seus 150, dá para ele. Mas pastor não, Senhor, eu preciso de 300. Eu tenho 150, preciso de mais de 150. Ao invés de você me dar, você me tira os 150. E ele falou que ele obedeceu. Com muita dor no coração, ele foi e obedeceu. E aí, Adriano, esse meu amigo, conta que ele recebeu um convite naqueles dias ali próximos, para pregar num lugar. E aí ele se preparou, era um culto de jovens, e aí ele se preparou para aquela pregação, e foi lá, ele conta, sem expectativa nenhuma, né? Jovem não tem dinheiro, né, gente? Culto de jovem, ele até brinca contando o testemunho. Culto de jovem ninguém dá oferta não, cara. Você vai lá, prega lá, você ganha um lanche, um suco, né? Confraterniza com a galera. E ele falou que ele foi com o coração dele todo desprendido. Ele falou que ele foi para abençoar a juventude lá. Era até numa outra denominação, ele conta. E aí ele falou que depois de pregar, o pastor da igreja estava lá. E aí o pastor da igreja, terminando ali o culto, pediu para um irmão aí até o pregador. Falou: o pastor pediu para entregar isso aqui para você. Recebeu um envelope. E no envelope tinha R$400. E aí ele conta falando: olha, Deus não deixou faltar. E essa história desse meu amigo é muito doida, porque ela me faz sempre pensar nisso. Generosidade nunca é prejuízo. Se Deus dá uma direção, eu tenho 150, preciso de mais 150, se Deus mandar você dar os 150, se é Deus que está falando, não seja doido em nome de Jesus, obedeça a voz de Deus. A lei da espiga é para nos mostrar o seguinte: viver a aliança é viver na dependência de Deus, porque na aliança tem renúncia, na aliança perdão é renúncia, na aliança dar algo para alguém é renúncia pessoal. Na aliança, abrir mão de um tempo que você queria estar em casa assistindo Netflix, descansando, vendo alguma coisa, ou não fazendo nada, e Deus te tira do teu sossego e te coloca numa situação para ouvir o problema de alguém, é renúncia. Capacidade, ter que falar das dores que você já viveu, das experiências, do aprendizado.
Às vezes você pensa, Senhor, eu não queria nem lembrar que isso aconteceu, mas o Senhor te coloca para falar isso para alguém, é renúncia. Só que o final do versículo 19 declara uma palavra: faça isso, e você será abençoado em tudo aquilo que você fizer. Deus não deixa faltar, que essa palavra fique no nosso coração, e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.